Este é o vídeo mais intrigante que você verá sobre os seres celestiais mais enigmáticos, os anjos. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás dos querubins, serafins, vigilantes e até mesmo Lúcifer. Já imaginou como esses seres influenciaram a história da humanidade e continuam a exercer impacto em nossas vidas até hoje? Se você busca compreender a complexidade dessas entidades divinas, entender sua natureza e propósito, e descobrir como podem auxiliar em momentos de desafio e superação, este vídeo é para você. Você já se perguntou se há algo mais além do que os olhos podem ver? Este é o momento de desbravar esse universo intrigante dos anjos e suas histórias fascinantes. Está preparado para embarcar nessa jornada de descoberta? Então, vamos começar. Quem são os anjos? Essa é uma questão que tem intrigado a humanidade há séculos. Os anjos são figuras celestiais presentes em diversas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. Eles são frequentemente retratados como mensageiros divinos, servindo como intermediários entre o mundo terreno e o divino. Mas além dessa imagem comum, quem são realmente os anjos? Para entender quem são os anjos, é necessário mergulhar nas narrativas religiosas e mitológicas que os descrevem. Nas tradições judaico-cristãs, os anjos são considerados servos de Deus, criaturas puras e benevolentes que cumprem suas ordens e protegem os fiéis. Os querubins e serafins, por exemplo, são frequentemente mencionados como guardiões dos portões do paraíso, enquanto os vigilantes são vistos como protetores da humanidade, mesmo após sua queda do céu. Além disso, os anjos têm sido objeto de interpretações variadas ao longo da história. Em algumas tradições, como a cabalística, os anjos são vistos como entidades complexas, com nomes e atribuições específicas, cada um responsável por aspectos diferentes da vida humana. Já em outras culturas, como a islâmica e a hindu, os anjos desempenham papéis similares, mas com características e nomes próprios distintos. Independentemente das diferenças culturais e religiosas, uma coisa é certa: os anjos são símbolos de proteção, orientação e conforto para muitas pessoas ao redor do mundo. Suas histórias e mitos atravessam gerações, inspirando fé e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Compreender quem são os anjos é não apenas explorar figuras mitológicas, mas também adentrar em um universo de significados e símbolos que tem impactado a humanidade desde tempos imemoriais. A origem dos anjos é um tema que nos leva a explorar as raízes mais profundas das crenças humanas. Em várias tradições religiosas e mitológicas ao redor do mundo, encontramos narrativas fascinantes sobre a criação desses seres celestiais. Na tradição judaico-cristã, a origem dos anjos surge nos primórdios da criação, quando Deus, em sua infinita sabedoria, deu origem a essas criaturas como parte de seu plano divino. Os anjos são descritos como seres espirituais, criados antes mesmo da formação do mundo físico e dotados de atributos como pureza, sabedoria e poder. Segundo as Escrituras, os anjos foram concebidos para servir como mensageiros de Deus, executando suas vontades e protegendo seus servos na terra. Já em outras culturas e tradições religiosas, encontramos interpretações diversas sobre a origem dos anjos. Na mitologia grega, por exemplo, os anjos são comparados como deuses menores, nascidos da união entre divindades primordiais. Eles habitam o Monte Olimpo e desempenham papéis específicos na ordem cósmica, influenciando os destinos dos mortais e os guiando em suas jornadas. Em contraste, nas tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, os anjos são vistos como seres que alcançaram um estado superior de iluminação espiritual, ascendendo além das limitações do mundo material. Independente das diferenças culturais e religiosas, todas essas narrativas compartilham um elemento comum: a crença na existência de seres divinos que exercem influência sobre o destino humano. A origem dos anjos nos convida a refletir sobre o propósito de sua criação e seu papel na vida das pessoas ao longo da história. Mais do que simples figuras mitológicas, os anjos representam símbolos de proteção, orientação e transcendência espiritual para muitos indivíduos em todo o mundo.
Na sua visão individual sobre os anjos, como você os vê? Feche os olhos por 5 segundos e imagine um anjo bem na sua frente agora, entregando uma mensagem vinda diretamente de Deus para você. Conte sua experiência nos comentários. Querubins e serafins são figuras divinas frequentemente associadas à ideia de guardiões celestiais. Na tradição religiosa, esses anjos são descritos como seres de grande beleza e poder, que servem como protetores dos portões do paraíso e mensageiros diretos de Deus. Os querubins são frequentemente retratados como anjos com múltiplas asas e formas humanoides, enquanto os serafins são descritos como criaturas com múltiplas asas, envoltas em chamas de fogo celestial. Esses anjos são mencionados em várias passagens das Escrituras Sagradas, onde desempenham papéis importantes na execução dos desígnios divinos e na proteção dos fiéis. Nos relatos bíblicos, os querubins são frequentemente associados à guarda dos portões do Éden, após a expulsão de Adão e Eva. Eles são descritos como seres angelicais que protegem a entrada do paraíso, impedindo a entrada de qualquer um que não seja digno de alcançar a presença divina. Além disso, os querubins são mencionados como acompanhantes de Deus em sua manifestação terrena, como na descrição do trono de Deus no livro de Ezequiel, onde são descritos como seres com 4 faces e 4 asas. Já os serafins são mencionados no livro de Isaías, onde são descritos como criaturas com 6 asas, que voam ao redor do trono de Deus, proclamando sua santidade e louvando seu nome. Os serafins são vistos como símbolos do fogo purificador do amor divino, e sua presença é associada à purificação espiritual e à iluminação da alma. Sua aparência imponente e sua proximidade com o trono divino os tornam figuras de grande reverência e temor entre os que creem. Apesar de suas representações frequentemente grandiosas e majestosas, os querubins e serafins são descritos como servos humildes de Deus, prontos para cumprir suas ordens e proteger seus filhos na terra. Sua presença nos textos sagrados serve como lembrete do cuidado e proteção divina que acompanha os que creem em sua jornada espiritual. Os vigilantes, anjos caídos e protetores, ocupam um lugar único no panteão celestial, sendo figuras envoltas em mistério e dualidade. Originários da tradição judaico-cristã, os vigilantes são descritos como anjos que, após se rebelarem contra Deus, foram expulsos do céu e condenados a vagar pela terra como punição por sua desobediência. No entanto, apesar de sua queda, os vigilantes também são vistos como protetores da humanidade, guiando e influenciando os destinos dos mortais de maneiras sutis e misteriosas. Essa dualidade entre sua natureza caída e sua função protetora torna os vigilantes figuras intrigantes e complexas dentro da mitologia angelical. Nos relatos bíblicos, os vigilantes são mencionados no livro de Gênesis como os filhos de Deus que desceram à terra e se uniram com as filhas dos homens, gerando uma descendência conhecida como os Nefilins. Sua intervenção na história humana é vista como um ato de rebelião contra a vontade divina, resultando em sua queda e posterior exílio. No entanto, algumas interpretações sugerem que os vigilantes também desempenharam um papel importante na proteção da humanidade, ensinando conhecimentos e habilidades que os ajudaram a prosperar e sobreviver em um mundo hostil. Além disso, os vigilantes são frequentemente associados a figuras mitológicas de outras culturas, como os anjos caídos na tradição cristã e os deuses rebeldes na mitologia grega. Essas conexões sugerem que a ideia de seres celestiais que desafiam a autoridade divina e interagem com os mortais é uma constante na imaginação humana ao longo da história. No entanto, ao mesmo tempo, os vigilantes também são vistos como símbolos de redenção e esperança, representando a capacidade do ser humano de superar suas falhas e buscar a reconciliação com o divino. Os vigilantes são figuras complexas que desafiam as noções tradicionais de bem e mal, luz e trevas. Sua história é uma mistura de rebelião e redenção, queda e ascensão, refletindo a própria natureza ambivalente da condição humana. Ao explorarmos o mito dos vigilantes, somos confrontados com questões profundas sobre o papel do livre-arbítrio, o significado do perdão e a busca pela transcendência espiritual. Assim,
Mesmo em sua queda do céu, os vigilantes continuam a nos ensinar lições valiosas sobre a natureza da alma humana e o eterno conflito entre o bem e o mal. Lúcifer, o anjo rebelde, é uma figura enigmática e controversa dentro da mitologia angelical. Originário das tradições religiosas judaico-cristãs, Lúcifer é frequentemente retratado como um dos mais belos e poderosos anjos do céu, cuja queda resultou em sua transformação em Satanás, o adversário de Deus. Sua história é contada nas Escrituras Sagradas, onde é descrito como tendo se rebelado contra a autoridade divina em busca de poder e autonomia. Essa narrativa de rebelião e queda ressoa ao longo da história da humanidade, influenciando a arte, a literatura e a cultura popular. Nos relatos bíblicos, Lúcifer é descrito como o portador da luz, um ser celestial cujo orgulho e desejo de igualdade com Deus o levaram à rebelião. Sua queda é vista como um exemplo de arrogância e desafio à ordem divina, resultando em sua expulsão do céu e sua transformação em Satanás, o adversário de Deus e dos fiéis. No entanto, apesar de sua queda, Lúcifer continua a exercer uma poderosa influência sobre a imaginação humana, sendo frequentemente retratado como um símbolo de rebeldia e resistência contra a opressão. Além disso, a figura de Lúcifer também é associada a ideias de tentação, pecado e redenção. Sua presença nas narrativas religiosas e culturais serve como um lembrete do eterno conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Ao mesmo tempo, Lúcifer também é visto por alguns como um símbolo de liberdade e individualidade, representando a busca pela autonomia e pelo conhecimento proibido. Sua história complexa e multifacetada continua a desafiar as noções tradicionais de moralidade e ética, inspirando debates e reflexões sobre a natureza da alma humana e seu lugar no universo. Lúcifer, o anjo rebelde, é uma figura fascinante e intrigante que continua a exercer um poderoso fascínio sobre a imaginação humana. Sua história de rebelião e queda, de orgulho e desafio, ressoa ao longo dos séculos, inspirando questionamentos e reflexões sobre o significado da liberdade, do poder e da redenção. Ao explorarmos a figura de Lúcifer, somos convidados a confrontar nossos próprios medos e desejos mais profundos, e a buscar um entendimento mais profundo da natureza humana e divina. Neste intrigante mergulho no universo dos anjos, podemos contemplar a riqueza e a profundidade das histórias que rodeiam essas figuras celestiais. Desde os querubins e serafins, guardiões divinos, até os vigilantes, anjos caídos e protetores, e finalmente, o enigmático Lúcifer, o anjo rebelde. Cada uma dessas figuras nos convida a refletir sobre aspectos essenciais da condição humana e espiritualidade. Estamos explorando não apenas as narrativas religiosas e mitológicas que cercam os anjos, mas também sua influência na cultura e na imaginação humana. Descobrimos como essas figuras transcendem fronteiras e crenças, inspirando fé, esperança e questionamentos sobre o significado mais profundo da existência. Mais do que simplesmente contar histórias, este mergulho nos anjos nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para enfrentar nossos próprios medos e desejos, e para buscar uma conexão mais profunda com o divino. Pois no final das contas, os anjos não são apenas figuras mitológicas ou símbolos religiosos, mas sim espelhos de nossa própria jornada espiritual. Este vídeo serve não apenas como uma fonte de entretenimento e conhecimento, mas também como um convite para explorar as profundezas de nossa própria alma e para encontrar respostas para as grandes questões que nos acompanham ao longo de nossas vidas. Como, por exemplo, você realmente já se perguntou sobre os segredos por trás da batalha celestial e o que realmente aconteceu com os anjos caídos? Quer descobrir a verdade sobre os anjos caídos e seu papel no universo divino? Então, não perca o vídeo O Poder de Deus em Ação, a verdade sobre os anjos caídos. Prepare-se para uma jornada fascinante através das narrativas religiosas e mitológicas que cercam esses seres misteriosos. Venha explorar conosco os mistérios do céu e da terra e descubra o que realmente está por trás do poder dos anjos caídos. Não deixe para depois. Clique agora em assistir e embarque nessa incrível aventura espiritual.